Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia Nasser, sou aluna de doutorado do professor Vitor Manfroy. Continuando o meu estágio docência, com a disciplina de enologia, hoje iremos falar de algumas alterações e os principais defeitos do vinho. Relembrando sobre a composição média de um vinho, que é composta por 86% de água, mais ou menos, 12% de álcool, 1% de glicerol, 0,5% de ácidos orgânicos e 0,5% de sais minerais, açúcares residuais, taninos, antocianinas, voláteis aromáticos, e que o vinho é exclusivamente o produto que resulta da fermentação alcoólica de açúcares da uva. E lembrando que essas uvas elas têm que ser sã, frescas e maduras, né? E que a fermentação é um fenômeno onde esse líquido da uva açucarado começa a sozinho desprender um gás, né, uma espuma, e ele passa do estado de um estado parado para um estado dinâmico, né? E assim ele perde o sabor doce dele e ele ganha mais força e ganha uma força embriagante. Os vinhos só podem ser comercializados quando eles cumprem alguns requisitos que são estabelecidos por lei. Então, esses requisitos, eles são controlados e regulamentados por várias instituições brasileiras, como o MAPA, por exemplo, que é equipado com equipamentos bem propícios para fazer todas as análises físico-químicas, e eles contam também com um quadro técnico de degustadores experientes que fazem parte dessas análises, a análise degustativa, olfativa. Porém, o vinho ele é um elemento vivo, né? Do ponto de vista químico, da evolução dele na garrafa, né? E com o passar do tempo, isso pode contrair algum defeito em maior ou menor escala. E esse reconhecimento do defeito se dá através do aspecto visual, né? Da avaliação sensorial dele, ou de observações microscópicas e análises físico-químicas. A identificação de um defeito, quando o defeito é muito pequeno, assim, que não é reconhecido por um consumidor assim normal, né? Ela requer experiência do degustador, né? Conhecimento teórico, prático do defeito ou desvio, vamos falar assim. E cada provador tem uma sensibilidade, né? Quando a gente fala do consumidor normal, assim, né? Então, o nível de concentração desse defeito vai ajudar também, né? Se ele for numa concentração maior, a esse defeito ser desvendado, né? E muitos falam que o único defeito dos bons vinhos é eles serem muito caros. Então, eu trouxe um artigo que eu peguei num jornal recente que sugere que o vinho seja colocado como um alimento que nos outros países ele já é classificado como um alimento natural, e isso evita essa supertaxação que existe no Brasil em relação a essa bebida. Então, o Congresso está meio que uma comissão da Agricultura e Reforma Agrária já aprovou um projeto de lei, né? Eles estão querendo incluir o vinho como esse alimento natural para que o valor dele de compra da gente, né? Que esse preço diminua. E eles alegam
a importância do vinho para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil, né? O tanto de emprego que ele gera, o tanto de emprego indireto que ele gera também, não só da lavoura, mas transporte, venda, entre outras coisas. Fazer um possível ajuste dessas alíquotas pode até não ser uma mudança automática, mas vai ser muito importante essa reclassificação dele, colocando o vinho de acordo com as propriedades intrínsecas dele dentro da lei, né? Isso pode dar um futuro mais promissor em termos de preço ao vinho, né? E sendo assim, ficar uma bebida de mais fácil aquisição, quando essa aquisição fica vinculada ao valor dele, né? Agora, falando da origem dos principais defeitos, né? É muito desagradável quando a gente abre uma garrafa de vinho e já sente aquele cheiro ruim, ou então vê aquela cor oxidada, e quando tá na taça, a gente não se anima a beber esse produto, né? Então, falando da origem dos defeitos, né? Tem possíveis falhas técnicas que depende muito do esforço do agrônomo, do enólogo, né, para evitar que isso aconteça. Micro-organismos, armazenagem inadequada, transporte, né, que tenha muita, que balance, que não tome cuidado com as garrafas, o acondicionamento das garrafas, a parte da rolhagem, falta de higiene, né, a ineficaz desinfecção de equipamentos, o mosto estando desequilibrada, a fermentação mal acompanhada, a má utilização de sulfurosos, né, que são conservantes do vinho, né, proteger ele contra excesso de oxigênio, né, o deficiente acompanhamento do vinho em barricas ou do enchimento de garrafas, né, usando garrafas que não estão limpas, excessivo arejamento do vinho também, né, isso tudo pode vir trazer defeitos de curto, médio e longo prazo, né, de ordem microbiológica, oxidativa ou química. Quando a gente compra um vinho num restaurante que é servido por um sommelier, algum lugar que capricha no serviço, assim, sempre a pessoa que pediu o vinho, o garçom ou sommelier, ele abre aquela garrafa e ele oferece um pouquinho na taça e entrega a rolha para a pessoa. Por que ele se faz isso, né? Isso é um indício de que a única coisa que consegue fazer com que a gente troque uma garrafa de vinho é o fato desse vinho ter defeito. Porque quando o garçom te dá aquilo para provar, ele não está te dando oportunidade de você trocar a garrafa, tipo, não gostei do vinho e tal. Você escolheu o vinho, o problema é seu. Agora, se for comprovado que esse vinho realmente tem um defeito importante, tem um defeito, aí sim é obrigação do estabelecimento te trocar a garrafa. Então, ele te dá aquele pouquinho na taça, que é para você, a hora que coloca aquela quantia ali, você vai rodar a sua taça, girar um pouquinho para quê? Para aqueles voláteis, né? Que são a base de enxofre, que são os mais rápidos saírem, né? E depois você continuar dando uma outra balançadinha ali e tentar sentir os aromas, né? Que os ésteres que são tão desejados ali é naquele momento. Outra coisa que ele faz é te dar rolha.
E aí, nessa hora, é uma oportunidade que você tem para ver se essa rolha está toda pintada ali, ou se ela está muito seca e tudo, porque essa característica da rolha, ela já te dá alguns indícios. O ideal seria que só a pontinha dela tivesse ali pintadinha de vinho ou molhada e tudo. Então, você vai ver algum problema ali na rolha ou no cheiro do vinho, e você tem o direito de pedir para trocar. E aí, esse garçom, esse sommelier, ele vai trocar o vinho para você e ele vai devolver esse vinho para quem o produziu, porque é obrigação de quem produziu vender um vinho sem defeitos. Relembrando um pouco sobre a acidez, a tão importante acidez do vinho, né? A gente já falou sobre o equilíbrio dela, né? A sensação ácida, ela é devida aos ácidos orgânicos livres, sendo os mais importantes o ácido tartárico, né? Que ele só é encontrado na uva. Antigamente ele era até chamado de ácido úvico, o ácido málico, o ácido lático e o ácido cítrico. A acidez bem equilibrada, ela traz aquele caráter jovem e o frescor para o vinho, né? Principalmente, esse atributo é muito apreciado em vinho branco, né? Que cada dia mais tá com mais requisição dele no mercado, né? Porque antes o vinho tinto era muito consumido e tudo, e depois esse vinho branco começou a ter uma maior demanda por ele, principalmente para o público jovem, e depois também que começou a ter essa questão de harmonização dos vinhos com os alimentos, né? O vinho branco, ele é muito apreciado por um público jovem e vai bem com alimentos que antigamente, né, não existia esse critério de harmonização. O sabor ácido, ele é percebido numa superfície bastante extensa na borda lateral da língua. E aí a gente sente a presença desse ácido tartárico, né? Como se fosse uma acidez bem refrescante e muito agradável. Essa acidez, ela não é agressiva e não cria nenhum tipo de desconforto quando a gente bebe esse vinho. Já na parte superior da língua, a gente sente a presença do ácido málico, que é uma acidez bem mais agressiva. E quando ela é em excesso, dá uma dificuldade de beber esse vinho. Lembrando que o equilíbrio de sabores, a harmonia e principalmente a facilidade de consumir um vinho são qualidades básicas que o enólogo deve procurar, né? Razões climáticas, excesso de chuva, falta de luminosidade, falta de horas de sol, faz com que as uvas não atinjam o seu nível de amadurecimento, né? E isso vai resultar uma acidez muito agressiva, uma acidez adstringente, e esse tipo de acidez não é desejável, né? E ela é devida à presença elevada de ácido málico. Daí a gente lembra da fermentação malolática, né? Que é uma das práticas que a gente usa para substituir esse ácido málico em ácido lático, com a utilização de bactérias especiais
para fazer esse processo. Depois de completa a fermentação malolática, a gente vai eliminar do vinho essas bactérias por filtração e o vinho ficará menos ácido, ficará mais assim macio. Podemos falar que ele fica também mais estável biologicamente e ele fica um vinho mais maduro. Por isso, todos os vinhos que serão destinados à guarda, eles passam por esse processo de fermentação malolática. E não é um processo muito comum nos vinhos brancos, né? Porque essa prática de fermentação malolática nos brancos, ela retira um pouco de juventude e de frescor, o que é muito desejado para esse tipo de vinho. O enólogo deve decidir, conforme os conteúdos de ácido málico, se faz ou não a malolática. O enólogo suíço Hermann Miller foi uma pessoa muito importante para a descoberta e para o domínio da Oenococcus oeni, para mostrar que estamos numa época muito privilegiada em relação à fermentação malolática, que antes ela acontecia de uma forma muito natural no vinho. E as pessoas, os enólogos, eles não entendiam, eles suspeitavam que alguma bactéria fazia isso, mas eles não tinham certeza de nada. E aí foi em 1891 que esse enólogo propôs a teoria de que a transformação de um ácido forte, como o málico, em ácido lático ocorria devido à ação dessas bactérias que já eram presentes na uva e no mosto. E aqui a gente fala algumas datas que são muito importantes para a melhora do vinho, para o entendimento melhor dessa fermentação malolática. Por exemplo, que em 1930, esse conhecimento sobre essas bactérias era um conhecimento especulativo e enólogos já defendiam esses benefícios. E aí, em 1950, com os avanços científicos da fermentação, da química, eles tiveram bastante avanços. Já em 1980, gente, que inicia a comercialização e o uso de bactérias láticas com o intuito de melhorar essa condição de aromas e sabores do vinho, né? Então é uma coisa muito recente. Essa bactéria Oenococcus oeni é uma bactéria usada para fazer essa transformação do ácido málico em ácido lático, atua nos açúcares, liberando os aromas. Esse é um conhecimento muito importante para nós que seremos enólogos, dominar essa técnica da fermentação malolática, que ela nos dá a possibilidade de desconstruir e reconstruir aromas do vinho, né? Ela é como se fosse uma varinha que nos dá superpoderes. Então, e é uma técnica moderna, como eu já falei, né? Foi bem estabelecida, assim, bem divulgada em 1980, né? Então, a gente sabendo fazer uma fermentação malolática bem feita, a gente pode melhorar demais a qualidade de um vinho. Como o professor Vitor já ensinou bem para a gente, né? Tem a primeira fermentação, que é a fermentação de transformar açúcar em álcool, né? E a segunda fermentação, que seria essa fermentação malolática, no caso, que seria para a gente amaciar esse vinho, né? A fermentação malolática, ela ajuda a liberar gás carbônico, ácido acético, diacetil e vários ésteres, né? Que provoca maciez, dá novos aromas e traz complexidade para o vinho. A quantidade de ácido málico
ela está muito ligada conforme a maturação da uva, né? E aqui um exemplo seria esse gosto, seria o gosto da maçã verde, né? O cheiro da maçã verde, ela é completamente diferente de uma maçã madura e o gosto também, né? O gosto da maçã madura, ele é mais adocicado, ele é mais equilibrado, e na maçã verde a gente sente muito proeminente esse gosto fresco, esse gosto ardido, né? Esse gosto realmente verde. Essa transformação do ácido málico em ácido lático, né, tiraria, por exemplo, esse gosto verde da maçã, né, e agregaria outras coisas, como corpo, que é muito importante para o equilíbrio de um vinho, né? Então, principalmente, a gente vai encontrar o ácido lático em laticínios, né, produtos de laticínios, né, que é aquele gosto amanteigado, né? Também a gente encontra no sabor assim da carne, do músculo de animais, assim. Esse ácido é um ácido mais suave e ele contribui muito com o corpo do vinho, igual eu já falei. O principal elemento, a principal substância que vai aparecer é esse diacetil, que é o principal composto orgânico que é liberado durante o processo da fermentação malolática. E ele é o principal responsável por esse sabor amanteigado tão importante. A elaboração de um vinho, ela não é fácil e nem simples, né, gente? A concepção dele, com tudo que a gente falar aqui, ela exige muita experiência, muito conhecimento, né? Então, eu fiz esse slide aqui para a gente lembrar conceitos importantes, por exemplo, que não é fácil a elaboração do vinho, depende de muitas variáveis, né? O que funciona uma vez pode não funcionar outra vez. O que funciona para determinado tipo de uva pode não funcionar para outro determinado tipo de uva, né? Se trata de um trabalho quase que artesanal, que depende de muitas análises para tomar decisão, né? Então, esse conhecimento tácito, né, que só vem com a experiência, ele vai ser adquirido com o tempo. Então, isso que eu estou trazendo são lindas teorias, teorias importantíssimas, mas que só a prática mesmo nos dará essa condição para orquestrar esse vinho. Partindo agora para os defeitos em si mesmo, né? Vou começar falando sobre esse defeito da rolha, cheiro de rolha, bolchonê e corked. É o defeito mais assim chamativo, o defeito mais conhecido, é o defeito ao qual mais se fala, assim, porque é um defeito que deixa o vinho horrível, muito difícil de ser tomado, desagradável. É um defeito assim comum. Se você for pensar, até 4% dos vinhos do mundo tem esse defeito. E esse nome é um nome injusto, porque ele chama defeito da rolha. Mas com o passar aqui dos slides, vocês vão descobrir que esse defeito não seria exatamente um defeito da rolha, né? Uma rolha maciça, uma rolha saudável é muito diferente de uma rolha contaminada. Desde a década de 80, esse defeito é bem conhecido e ele foi correlacionado com o tricloroaniazol, ou TCA. E esse tricloroniazol é um elemento que a gente não encontra ele livre na natureza. Esse nome é um nome tão injusto que até vinho com tampa de rosca, tampa que não é de rolha, pode ter esse defeito da rolha. Então a gente vai ver direitinho como isso acontece. Essa árvore linda aí é o sobreiro,
E a rolha, ela vem dessa árvore, né? A rolha de cortiça tradicional. Ela é extraída da casca do sobreiro, é uma árvore da família dos carvalhos. Ela está presente em alguns países, mas principalmente em Portugal e na Espanha. E uma curiosidade, ela é extraída sem que o sobreiro seja prejudicado, pois essa camada se renova integralmente na árvore a cada 9 anos. E normalmente, tá, gente? Nós estamos falando de natureza. Normalmente, um sobreiro demora 30 anos para ter a primeira colheita e ele propicia ótimas colheitas até 200 anos. O TCA é uma substância que não existe livre na natureza. Ele é metabolizado por fungos e bactérias. E como ele é metabolizado? Olha só, a gente tem as plantações de sobreiro, né? E antigamente, até a década de 80, eram usados muitos pesticidas, fungicidas e até produtos para evitar a combustão da madeira, que eram feitos à base de cloro. E quando tinha bactéria e fungo, que sempre tinha, né, nessas árvores, ou mesmo no solo ali dessas plantações, dessas árvores, né, que muitas vezes são nativas, né, o que acontecia? Quando esses produtos à base de cloro eram jogados, esses fungos e bactérias metabolizavam e eles produziam o TCA. Então, o TCA é um metabólito de fungo e bactéria que foi agredida ou foi por produtos clorados, foram afetados por produtos clorados. E esse TCA hoje, que estão nesses micro-organismos, eles continuam no solo, eles continuam em produtos de madeira, restos de madeiras que estão no solo, e nessas árvores também. Então, até hoje, né? Isso parou de ser feito na década de 80, mas até hoje tem resquício disso ainda em algumas árvores, em algumas coletas de rolha. E aí a gente mostra uma coisa bem interessante, porque vocês podem ver aí, ó, a rolha, né? Ela foi extraída ali do sobreiro, aquela parte da madeira, e ela está sendo fabricada ali. Isso é uma rolha normal, uma rolha saudável, né? Só que a gente tem esse problema da rolha em vinho que não tem rolha do sobreiro. Então, como que isso acontece? Acontece porque na árvore que produz a rolha, essa árvore também produz os barris, fornece a madeira para fazer barril. E esse barril também pode estar contaminado com esses micro-organismos e também ele pode ter o TCA, que é essa substância super indesejada, que é essa substância que provoca esse gosto terrível e esse cheiro terrível no vinho. Então, aqui eu chamo atenção para vários tipos de rolha, né? Para vários tipos de fechamento de vinho, e inclusive esses que estão aí fechado com rolha artificial, né? Que não é da própria cortiça, ou esses aí que estão coloridinhos, prateado, dourado, eles podem dar esse problema também. Então, gente, até mesmo antes de ser engarrafado, o vinho já pode ter esse defeito. Um exemplo disso é que uma das adegas mais chiques da Califórnia, que chama Opus One, ela processou fornecedores de barrica francesa, pedindo indenizações milionárias, assim, porque grande parte do vinho dela, que estava sendo envelhecido, do vinho Cabernet Sauvignon dela, que estava sendo envelhecido em madeiras, em carvalhos de madeiras, em barricas francesas, foram contaminados por esse TCA.
e eles perderam uma produção enorme, processaram e ganharam. O TCA, além dele poder suprimir até totalmente os outros aromas do vinho, ele tem diferentes níveis de contaminação, né? Então, se é uma contaminação leve, narizes preparados conseguem sentir. Intermediário, dá um cheiro de mofo e poeira, assim. E quando é em alta intensidade, qualquer pessoa, qualquer consumidor normal sente isso. A limiar de percepção é muito baixa, então presenças minúsculas da quantidade de TCA já são intragáveis. A rolha fica com um cheiro assim que eles chamam de papelão molhado, e isso dá o direito do cliente pedir um novo vinho, porque isso é inaceitável. Mas eu, preparando essa aula, descobri na internet, e fica a dica para vocês tentarem aí, se caso algum dia acontecer. Não sei nem se o prof sabe dessa manha, mas é você colocar o vinho em algum lugar para ele tomar um ar, assim, e jogar um pedacinho de folha de celofane ou plástico de PVC ali dentro. E aí você dá uma rodadinha nesse vinho, nesse recipiente, por e espera uns 5 minutos. Esse PVC ou esse celofane, ele absorve esse gosto ruim do TCA, e que talvez você possa tomar o vinho. Mas, infelizmente, ele captura também outras substâncias que são desejáveis, que são boas no vinho. Então, assim, já estava perdido mesmo, já ia para o lixo, o vinho está lá na sua casa, você já comprou, não tem como devolver, né? Porque se for em frente ao garçom, você devolve e tudo. Agora, se você tiver já com esse vinho, em vez de jogar no lixo, você tenta fazer esse experimento aí para ver se você ainda salva o seu vinho.